Chega de moleza, vamos trabalhar e ser fé, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula de reforço. Chega de moleza, vamos trabalhar um pouquinho? Bom, apologética, eu já falei, significa defesa, no nosso caso, a defesa da fé. E a Bíblia, mais de um terço da Bíblia trata de apologética. Jesus, por exemplo, ele teve que conversar com os fariseus, ensinar, repreender os fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição e Jesus combateu essa heresia. Paulo escreveu muito contra as heresias, os desvios doutrinários. João escreveu sobre o assunto. Todos escreveram sobre esse assunto. Então a Bíblia é rica em apologética, em defesa da nossa fé. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós estamos estudando algumas palavrinhas no hebraico, porque elas são interpretadas de uma forma que não condiz com o significado correto da palavra e pelas testemunhas de Jeová. Por exemplo, nós aprendemos na aula passada, Sheol. Sheol, as testemunhas de Jeová, não elas, aquela que vai na sua casa, o corpo governante. Porque entenda, a testemunha de Jeová, ela recebe literatura de um grupo seleto de 9 a 12 pessoas, um grupo pequeno. Estas pessoas, elas estão nos Estados Unidos e lá elas recebem, segundo as testemunhas de Jeová, é Deus que informa direto para elas e elas produzem literatura. A Sentinela, por exemplo, é uma revista quinzenal que a testemunha de Jeová adquire desse grupo, que vem esses ensinamentos. E elas ensinam que, por exemplo, a palavra Sheol significa sepultura comum da humanidade. Mas só que quando nós vamos no original estudar essa palavra com profundidade, não é assim. A palavra Sheol significa lugar, habitação dos mortos ou lugar inferior. E na Bíblia é só encontrada no singular. Para sepultura, a Bíblia tem outra palavra no hebraico, que é kever. Eu já falei aqui. Então, Sheol é a habitação dos mortos, ou lugar inferior. Porque a pessoa, quando nós deixamos o nosso corpo, nós continuamos vivos. Eu já ensinei essa doutrina aqui. É isso que a Bíblia ensina. Nós vamos aprofundar hoje. Então, a pessoa sai do corpo, fica só lá o corpo sendo velado. Olha, morreu, saiu. Mas tem duas alternativas: ou vai para um lugar de tormento, ou vai para o paraíso, que está debaixo do altar de Deus. Nós já aprendemos isso aí. Agora, antes de Jesus morrer na cruz, todos iam para o Sheol. Só que no Sheol havia uma divisão. Uma parte é chamada paraíso ou seio de Abraão, e outra parte lugar de tormento. Jesus, no capítulo 16, segundo registrou Lucas, Jesus dá um ensino muito profundo sobre essa questão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo e quando eu voltar nós vamos aprofundar nesse assunto, tá bom? Não sai daí não, tem muita aula ainda hoje. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Eu estou fazendo aqui uma recapitulação do que você já estudou comigo, mas sempre é bom recapitular. Bem, quando foram traduzir a Bíblia do hebraico, o Antigo Testamento, não tem o Novo ainda, nós estamos mais ou menos a 250 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, quando a Bíblia foi traduzida, a Septuaginta, que eu já falei sobre ela, se você não lembra, tem nos módulos
todo detalhado o que é a Septuaginta. Depois você vê lá com calma, ou o DVD de bibliologia, o DVD 1. Eu explico tudo isso daí. Mas quando ela foi traduzida do hebraico para o grego, os rabinos precisavam de uma palavra correspondente. Uma palavra correspondente. Então foram lá no grego e viram que o mundo dos mortos, das pessoas que já deixaram o corpo, tinha um nome lá no grego, Hades. É chamado de Hades. Então eles foram traduzir a Bíblia, o Antigo Testamento, para o grego. Toda vez que eles encontraram a palavra hebraica Sheol, eles traduziram para Hades. E todas as vezes que eles encontraram a palavra kever, que é sepultura, no hebraico, eles traduziram para o grego como meion, nema, tafos, essas palavras. Nunca Hades. Hades só para Sheol. Está vendo essa diferença? É importante entender isso aí. Agora, depois de mais ou menos no ano 405, depois de Cristo, Jerônimo foi para Belém para traduzir a Bíblia para o latim. Então ele foi traduzir a Bíblia para o latim. Onde ele viu escrito Sheol no hebraico e Hades no grego, ele traduziu por infernos, que veio para a nossa língua portuguesa como inferno. Então, Sheol no hebraico, Hades no grego, infernos no latim e inferno no português tem o mesmo significado: lugar inferior ou habitação dos mortos. Tá bom? Então tudo isso já foi ensinado na aula passada. A questão é o seguinte: será que a Bíblia fala para onde vão as pessoas quando morrem? A pessoa quando morre, quer dizer, você vai no velório, está lá o corpo da pessoa, gela, tem que sepultar, porque senão entra em decomposição. Mas ali só está o corpo da pessoa, precisa aprender isso aí. A pessoa não está mais ali, mas ela está consciente e ela vai para algum lugar. E a Bíblia fala claramente sobre isso aí. Quando nós lemos Lucas, no capítulo 16, versos 22 e 23, olha só o que está escrito. Eu vou pedir para a Angélica colocar na tela esse texto. Por favor, Angélica, nossa editora, coloque na tela. Olha o que diz. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, olha aí, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Está vendo? Então esse seio de Abraão, essa expressão que também é traduzida como paraíso, significa lugar de conforto, lugar de paz, lugar de honra. Estar no seio de Abraão, né, significa você ser honrado. Né? Abraão não é o pai da fé? É isto que significa. Agora veja, uma coisa importante, importantíssima. O rico não foi para o inferno porque ele era rico. Não. E nem o mendigo foi para o céu porque era pobre ou era mendigo. Não tem nada a ver. Esse caso em particular aconteceu isso. Mas nós vemos homens ricos também ganhando a vida eterna. Por exemplo, José de Arimateia. Né? Então ninguém vai para o céu porque é pobre e nem vai para o inferno simplesmente pelo fato de ser rico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele salva o pobre e salva o rico também. Ele salva o operário, mas salva o patrão também. Ele salva o trabalhador, mas salva o governante também. O rei depende de aceitar o plano da salvação, tá bom? Muito bem. Agora, veja só que texto interessante. Olha que texto interessante. Eu vou dar uma explicação aqui que não necessariamente todos os teólogos vão concordar com o meu ensino.
Existem outros ensinos. Mas ninguém pode negar que Jesus foi para este lugar aqui, né? Para o Sheol, ou para o Hades, ou para o inferno naquela época lá. Antes dessa mudança aqui. Olha só o que está escrito na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 3, versículos 18 até o 20. Olha aí na sua tela, por favor, Angélica, coloque esse texto para a gente. A primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 3, versos de 18 a 20. Diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água, né? Então esse texto, porque as pessoas que morreram no dilúvio foram para o Sheol, as pessoas, o corpo ficou ali, entrou em decomposição na água, mas as pessoas quando morreram foram para o Sheol. Agora no Sheol tem uma divisão que nós já aprendemos em Lucas, tinha uma divisão. Então tem o seio de Abraão e tem o lugar de tormento, e entre esses dois lugares existia um abismo. Então essa é uma corrente da teologia de teólogos piedosos, interpretam que, e isso é uma verdade, quando Jesus morreu, isso todos concordam, os teólogos, o corpo de Jesus, ele morreu lá na cruz. Quando tiraram o corpo de Jesus, José de Arimateia doou uma sepultura para Jesus, Kever, sepultura, Tafos, sepultura. Então o salmista fala sobre isso aí. O corpo de Jesus, nós estudamos isso na aula passada, ficou na sepultura, mas ele foi para o Sheol, ele foi para o Hades, ele foi para o inferno no latim, ou para o inferno no grego, que é diferente de no português, que é diferente de lago de fogo, é um lugar temporário. E quando ele foi lá, aí que entra uma corrente de teólogos, de estudiosos da Bíblia, interpreta esse texto que eu vou pedir para a Angélica colocar na tela. Por favor, Angélica, está em Efésios 4:8. Efésios 4:8, que diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, interpretam esse texto que quando Jesus foi para o Sheol, para a habitação dos mortos, para o Hades, para o inferno, ele pegou aqueles que estavam ali no seio de Abraão e transportou toda aquela parte chamada de paraíso para debaixo do altar de Deus. Porque nós vamos encontrar estas pessoas lá debaixo do altar de Deus. Depois nós vamos ler esses textos, nós vamos aprofundar esse assunto. Muito bem. Então, com a morte de Jesus, porque o salário do pecado é a morte, não foi isso que nós aprendemos em teologia? Então eles estavam ali. Eles não podiam entrar no céu. Não podiam. Mas com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele pagou o nosso resgate. Então ele foi lá na habitação dos mortos, pegou o paraíso, o seio de Abraão, e levou para debaixo do altar de Deus. Então hoje, depois da morte de Jesus, olha que doutrina importante, depois da morte de Jesus, aqueles que morrem com Cristo vão para o paraíso, para debaixo do altar de Deus. Mas aqueles que não têm compromisso com Deus, aqueles que não temem a Deus, vão para o inferno, para o lugar de tormento, e ficam lá aguardando até a ressurreição final,
para a condenação eterna. É isto que a Bíblia ensina. Eu vou aprofundar mais um pouquinho esse assunto, mas não é agora não. Deixa eu chamar o intervalo. Não sai daí não, esse assunto é muito sério e importante. Que eu já volto, tá bom? Tem mais aula ainda hoje. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Muito bem, nós estamos estudando uma doutrina importantíssima e negada pelas testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não acreditam no inferno, não acreditam no inferno. Elas ensinam a doutrina do sono da alma, que a pessoa quando morre fica inconsciente, mas não é isso que a Bíblia ensina não. Olha só um texto importantíssimo que Paulo registrou aos Coríntios, capítulo 12, versos do 2 ao 4. Do 2 ao 4. Olha aí na sua tela, eu vou pedir para a Angélica colocar. Por favor, Angélica, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versos de 2 a 4. Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Está vendo a palavra que Paulo deixou registrada? Que Paulo deixou documentado? Ele conheceu uma pessoa, um homem em Cristo. Olha aí, e foi ao terceiro céu, depois ele fala que foi ao paraíso. Então agora nós encontramos o paraíso. Nós encontramos naquela primeira palavra de Lucas, o paraíso, lá no Sheol, que é o seio de Abraão. E agora nós encontramos aqui o paraíso no terceiro céu, que é debaixo do altar de Deus. Olha que texto importantíssimo. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus, um texto que eu leio quase toda a aula de teologia e de apologética. Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está vendo? Não tem outra oportunidade. Não tem reencarnação. Esse texto quer dizer o seguinte: como aos homens está ordenado a deixarem esse corpo uma única vez. Nós vamos deixar esse corpo material uma única vez. Uma única vez. Depois segue o juízo. E que juízo é esse? Quem teme a Deus, quem tem Cristo na sua vida, quem entendeu que era pecador e aceitou o plano de salvação preparado por Deus, estes vão para o paraíso. Quando deixam o corpo, vão para o paraíso. Conscientes. Porque para ser uma pessoa, não precisa ter corpo físico. Nós somos pessoas humanas, por isso que nós temos um corpo físico. Então ficam aguardando lá, até o dia da ressurreição, porque no dia da ressurreição, nós vamos receber, ou no dia do arrebatamento da igreja, que acontece a ressurreição primeiro, é instantânea, nós, os que deixaram esse corpo, que estão lá aguardando no terceiro céu, no paraíso, como Paulo deixou revelado aqui, estes vão receber um corpo novo, um corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos naquele grande dia serão transformados, deixarão esse corpo para receber também um corpo glorificado. Porque este corpo não pode herdar o reino de Deus, porque é um corpo corruptível. Está vendo? Então, independente do corpo, não precisa, para ser uma pessoa, não necessariamente precisa ter corpo. O diabo é uma pessoa, mas é uma pessoa espiritual, não tem corpo físico, tá bom? Agora, veja o que diz Apocalipse 6 e 9.
Por favor, Angélica, Apocalipse 6 e 9. Olha o que o texto diz. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pelo amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Está vendo? As almas, ou seja, as pessoas, almas aí é traduzido por pessoas. Simplesmente assim. Quer ver um outro texto? Apocalipse, no capítulo 20, os versos 13, 14 e 15. Por favor, Angélica, coloque na tela esse texto, importantíssimo esse texto. Olha o que diz. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está vendo? Que palavra dura, que palavra difícil, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu não tenho como mudar a palavra de Deus. Ainda que muitas pessoas, mas como que Deus pode lançar uma pessoa no lago de fogo? É a Bíblia que fala. Que aqueles que não temem a Deus, os ímpios, aqueles que não têm compromisso com Deus. Mas aqueles que temem a Deus, não tem condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem condenação. Não tem. Olha que coisa tremenda. Então, duas alternativas. A verdade é esta. A verdade é esta. Então, essa doutrina é a doutrina que nós ensinamos. É a doutrina que nós cremos. Por quê? Porque ela é registrada na Bíblia. Não tem como negar essa doutrina. Uma doutrina importantíssima. Importantíssima. Mas, infelizmente, as testemunhas de Jeová não acreditam nesta doutrina. Na próxima aula, nós vamos estudar a questão do Armagedon e do ano 1914, que é um ano falado muito pelas testemunhas de Jeová, o ano 1914. Talvez você já viu uma testemunha de Jeová falando sobre esse ano, falando sobre a volta invisível de Jesus. A volta invisível de Jesus. É uma doutrina. E nós vamos estudar esse ano de 1914 e a questão do Armagedon, que é uma grande batalha. Como que as testemunhas de Jeová interpretam o ano 1914? Nós vamos mostrar como chegaram a esse cálculo, quem foi que fez esse cálculo que Jesus voltaria em 1914? Quem foi que fez esse cálculo? Nós vamos estudar isso aí. E que nada aconteceu. A verdade é essa. Nada aconteceu. Aliás, registraram várias datas para a volta de Jesus. Você sabia disso? Nós vamos ver isso na próxima aula. E nada aconteceu. Nada aconteceu. E você sabe o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 18, 22, 20, Deuteronômio? Vou até ler, já li aqui e vou até ler. Deuteronômio, no capítulo 18, diz assim, no 21, capítulo 18, verso 21 e 22. E, se disserdes no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Está vendo? Então, o grande problema do falso profeta é o tempo. E isso nós vamos estudar na próxima aula. Sobre essa questão do ano 1914, que as testemunhas de Jeová estudaram muito, sabem do que eu estou falando, e do Armagedon. Mas isso na próxima aula.